Nós entramos nesse momento no tema do plano estratégico de marketing. No seu material de apoio que você vai baixar, é claro que ele já aparece completo para você preencher aquilo que é o conjunto, né, daquilo que você pretende alcançar, mas eu dividi em 3 partes, esse trabalho do plano estratégico de marketing. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pensar uns elementos que são o posicionamento e objetivos e metas. Quando a gente fala de plano estratégico de marketing, ainda que essa expressão ela possa evocar, assim, alguma coisa que deixa as pessoas um pouco preocupadas, no fundo, a gente está dizendo o seguinte: eu estou em um determinado lugar, eu estou dentro de uma situação e quero chegar em algum lugar dentro de um tempo razoável. Então, aqui a gente volta para o conjunto do trabalho, um pouco aquelas questões que nós iniciamos também no planejamento do livro. Na verdade, se você nem começou ainda a pensar o seu livro, provavelmente com o plano estratégico de marketing, também você vai ter outros elementos interessantes para considerar. Quando a gente fala de plano estratégico de marketing, então a gente está pensando em alguns elementos aí. Primeiro, plano em distinção de planejamento. Então, planejamento é uma coisa que te acompanha sempre. Planejamento é raciocínio, é reflexão, é você avaliar e reavaliar as coisas. Isso é o planejamento. Isso é o ato de planejar. Porém, você precisa ter alguns elementos que estejam registrados. E você diga para você mesmo: olha, eu gostaria de alcançar a venda de 80 livros dentro de 2 meses. Pode acontecer no meio do caminho que você comece a ter uma demanda maior, e aí você vai ver que vai ter que reorganizar, talvez mandar produzir um pouco mais de livro, ou diminuir, né, a proposta do livro, a manifestação do livro, para diminuir um pouco a demanda, ou vai fazer um pouco mais para garantir, de fato, que não haja ruptura. Mas você precisa ter um marco, você precisa ter elemento que te indica: eu pensei em ir por aqui. Claro que se ao longo do caminho acontecem mudanças, você vai perceber a necessidade de avaliar. Então, o que a gente fala aqui é de um plano. Então, quando você baixar o seu material de apoio, você vai ver que você vai colocar no papel, digitando, claro, para depois imprimir e ficar mais fácil de você observar, um conjunto de elementos que vão te dar uma referência. Então, eu estou aqui, quero chegar lá em quanto tempo? Então, onde eu estou, aonde eu vou, por quê, com quem, de que jeito, em quanto tempo? Essas perguntas reaparecem nesse momento do nosso planejamento. Então, é importante você distinguir nessa diferença entre planejamento como atividade reflexiva e o plano como um documento que vai te ajudar a ter aí a referência, balizar um pouco o seu trabalho, ajudar depois você também a avaliar o que você precisa fazer. E estratégia por quê? Porque estratégia tem a ver com movimento. Estratégia significa: eu quero passar por aqui, eu quero passar por ali, eu quero provocar essa ação, eu quero que tal coisa aconteça. Isso é estratégia. Mas ao mesmo tempo, a estratégia ela é um conjunto de engrenagens que talvez vão depender de outras pessoas. Então, o pensamento estratégico ele significa não apenas o movimento que você pretende produzir, provocar, mas também tentar ter um certo controle dos atores, daqueles que estão envolvidos com o conjunto do seu trabalho. E quando a gente fala de marketing, é importante entender que marketing vem de market, que quer dizer mercado. O marketing significa facilitar o encontro entre a oferta e a procura. Então, se tem algo sendo oferecido, vai ser uma lástima se ninguém encontrar. E ao mesmo tempo, se estiver pessoas procurando alguma coisa, vai ser uma lástima não ter o que oferecer. Então, o marketing, e isso é um ponto importante para você considerar no seu livro, não é apenas uma estratégia para divulgar e fazer as pessoas engolirem o seu livro.
Na verdade, o planejamento estratégico de marketing poderia até interferir no modo como você vai escrever o seu livro ou produzir o seu livro a partir das necessidades que as pessoas tenham. Então, o interesse, a necessidade, a situação do seu leitor pode dar a você condições de produzir o que eles precisam. Então, isso é uma coisa importante, né? Você pode, por exemplo, escrever um livro para mães de primeira viagem, mas sobre alguma coisa que não é o grande problema delas. E se você escutar mais o que elas precisam, quais são as dificuldades que elas passam, as aflições, e você produzir um livro sobre isso, você vai cair de cheio dentro de uma demanda que existe. Então, o marketing vai te ajudar justamente a facilitar esse encontro entre a oferta e a procura. Então, é lastimável que haja livros ou produtos e que ninguém precisa deles ou ninguém os encontra, como também seria lastimável as pessoas precisarem de alguma coisa e não ter quem ofereça isso. O primeiro ponto importante, e que a gente já trabalhou bastante sobre isso, por isso que alguns elementos vão ser mais simples para você fazer, é o posicionamento. Então, o posicionamento ele tem a ver com aquela descrição do livro. Mas pensa da seguinte maneira, né? O seu livro vai ter uma resenha sobre ele. Você vai colocar na contracapa, por exemplo, uma pequena resenha. Esse livro é sobre o quê? Ou na orelha, numa das orelhas, você pode de repente colocar. Esse texto aí, ele vai dizer ao leitor que não te conhece, que não leu o livro, do que o livro fala. E como a gente já viu no começo, seria uma pena eu ir atrás de um tipo de problema que eu tenho que resolver, o seu livro falar desse problema, me dar a impressão de que vai tocar nesse assunto e não vai tocar. Então, o posicionamento significa: esse livro, ele trata do quê? Ele me interessa a quê? Isso é um ponto importante. Então, é como se eu dissesse: por que esse livro deve ser lido? Imagina o seu livro no meio de 3 ou 4 outros, que são de assuntos semelhantes, mas por que eu devo escolher este e não aquele? Então, o posicionamento do seu livro, que corresponde àquele DNA, é claro que você deve fazer esse posicionamento um pouco mais amplo agora, quando você visitou os livros nas livrarias, você deu uma olhada nessas descrições que tem na contracapa, ou então naquelas que estão na orelha do livro, ou quando você vai ler um site que vende um livro, tem lá uma breve descrição. Isso é o posicionamento, tá certo? Pode ser que apareçam palavras diferentes, mas é isso daí. Depois, o posicionamento do autor. Você como autor. Quem é você na fila do pão para me apresentar esse livro? Então, quando você começou a fazer todo aquele buzz, todo aquele conjunto de participação, engajamento, discussão em determinados grupos sobre esse assunto do seu livro, você começou a criar no relacionamento com as pessoas uma ideia da sua autoridade. Eu sou alguém que trabalha com esse assunto, tenho coisa para falar e estou aqui conversando com vocês no grupo. Então, todo esse trabalho que você fez também vai ajudar a criar o seu posicionamento como autor, mostrando o quê? A sua relevância e a sua autoridade. E a autoridade aqui não significa exibicionismo, não significa, sei lá, alguma coisa de ser orgulhoso. Não, eu tenho o que dizer, o que eu vou dizer é importante, pode impactar, transformar a sua vida, e acredito que você merece e deva ler o que eu escrevi, tá certo? Então, pensa bem no material, você vai ter lá o espaço para construir o posicionamento do livro e o seu. Verifica, compara com outros que você possa encontrar aí, mas isso vai ser importante, porque depois, quando você tiver que fazer apresentações suas, por exemplo, você já sabe quais são os pontos importantes que você tem que destacar no que te levou a escrever o livro. Quando você vai apresentar o seu livro, você vai ter que dizer para as pessoas de maneira clara, às vezes rápida, sintética, por que elas deveriam ler o seu livro. Então, isso tudo vai ajudar. Um outro momento importante com o seu plano estratégico de marketing é você ter claro para você aonde você quer chegar. Então, eu estou aqui e quero chegar lá. Agora, a gente faz uma distinção entre objetivos e metas. As duas coisas querem dizer algo que está lá na frente, né? Mas a gente pode dizer assim: o objetivo ele é um pouco genérico.
Então eu estou nessa estrada, eu digo: "Não, eu quero ir para frente, eu quero avançar", mas é genérico. Se eu avançar 1 metro, eu avancei. Alcancei o objetivo? Alcancei, mas era isso que eu queria? E a meta, ela já está associada a alguma coisa que eu consigo verificar melhor. Não, eu quero avançar 10 quilômetros. Eu quero atravessar essa pista aqui, do começo dela até o final. Então aí é diferente. Então, quando você for olhar agora, por exemplo, você pode pensar: o meu objetivo nesse primeiro plano estratégico de marketing é dar visibilidade à minha produção como escritor. Então, o objetivo não é vender tantos e tantos livros, o objetivo não é conseguir, sei lá, uma posição num jornal ou em alguma revista. Não, eu quero dar um pouco mais de visibilidade ao fato de que eu pesquiso e produzo um tipo de material. Agora, a meta, por exemplo, então vai ser: eu quero conseguir, nesse período todo que eu vou divulgar meu livro, meu trabalho, sei lá, 3.000 seguidores numa das redes sociais que eu atuo. Eu tenho elementos que eu posso ali tentar verificar. Ou, por exemplo, não, meu objetivo é, recuperar um pouco do investimento que foi o livro. Então, a minha meta vai ser, pagar as despesas do livro e ter ainda um retorno de 10% sobre o que eu investi. Então, eu tenho alguma coisa que me ajuda a verificar. Então, isso pode ser um pouco trabalhoso, por isso eu recomendo que você pense principalmente em metas. Então, aí a gente já vai pensar em coisa que é mais específica. Existe essa ferramenta, a palavra SMART, do inglês quer dizer esperto, e é uma ferramenta que ajuda a gente a definir metas de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, quando você for pensar as suas metas, e veja, a meta é o que você quiser. Ninguém está dizendo aqui que você tem que vender livro. Ninguém está dizendo aqui que você tem que ficar famoso. Veja o que você quer com o que você está fazendo. Porém, na hora que você for definir as suas metas, então pense que sua meta ela tem que ter alguma coisa de específico, não pode ser genérico. Ela tem alguma coisa de mensurável, então eu tenho que medir, eu tenho que contar. Ela tem alguma coisa de realizável, de alcançável. Então não posso dizer assim: "Ó, a minha meta é vender 5 milhões de livros em 15 dias". Pode ser que uma outra pessoa consiga, mas eu nesse momento, essa meta, ela é irrealizável. Depois, que seja uma meta relevante, né. Você vai fazer todo esse processo e diz: "Olha, a minha meta é que todo mundo aperte a minha mão e me diga parabéns". Tá bom, mas é relevante para todo esse trabalho que você está tendo? E depois, dentro de qual tempo? Dentro de qual prazo? Ah, eu quero vender 1.000 livros ao longo da minha vida. Se você tiver com 25 anos, com certeza talvez consiga vender 1.000 livros, mas pensa aí em um prazo um pouquinho diferente. Então, agora, nesse momento, como atividade que você deve fazer, então eu peço que você olhe lá na sua tabela, né, do plano estratégico de marketing e prepare o seu posicionamento do livro e o seu como autor. E depois pense aí, reflita, defina os seus objetivos e metas. E quando for fazer as metas, esteja atento a usar um pouco essa ferramenta SMART, porque depois, quando você for fazer a avaliação, vai ficar mais fácil você saber: eu me propus isso, consegui, não consegui, vai ficar muito mais simples, tá certo? Nesse momento, então, olha que maravilha, a gente já conclui a primeira etapa do plano estratégico de marketing.